E agora em casa, pessoal. Agora. Então. Papai chegando. Papai tava sem chave, quase ficou de fora. É. Pô, que coisa mais linda. É minha live hoje. Ah, como é que tu Já viu? tô aqui. Entrei pelo portão lateral. Ah, ele tava aberto ou tava? Não, ali pelo ladinho. Sim, daí teve que entrar por trás. Sim, daí tava aberto Isso. por trás. Tá, consegui empurrar. Ô, pequeno. Oi, meu amor. Pega ele, amor. Já tô na live. Ah, tá. Eu tô mostrando. É. Ah, eu pego. Não tá pronto? Tá, eu pego. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu convidar o Tortulho aqui, vocês me desculpem, eu acabei de chegar em casa, um trânsito danado hoje aqui. E... Jogo? Não tá aparecendo. Tá. Então, tô aqui pra começar essa live, vocês me desculpem. Correria, Tulhão. Cheguei, hoje tem jogo do Inter aqui, cara, que vai ganhar Cara, é maluquice. do Cruzeiro. Entendeu? Show de bola. E aí a gente... Não, pode tirar, mano. Vou pegar um trânsito danado, peguei um trânsito danado aqui, gente. Mas então, vamos não perder muito tempo e vamos conversar aqui sobre o que interessa, né? Nossa live hoje, gente, uma live muito especial. A gente vai falar para vocês ao longo da live aqui o motivo pelo qual é tão especial. E o que a gente vai falar. Para quem não conhece o Túlio, primeiro, Túlio, por favor, se apresente pro pessoal aí, que tem gente que às vezes não conhece tu. Nós estamos no meu Instagram aqui, né? Mas nós estamos no teu também, né? Então, primeiro, Cara, eu vamos acho, apresentar eu o acho, teu. Eu sou o Vitor, sou eu acho, aqui, sou acho que o médico também. pessoal. Não, pode falar, fala aí. Sou médico também. E meu foco de atenção é estilo de vida. Então, vou deixar o Túlio agora falar para vocês o foco dele. Enquanto que eu vou Não, eu acho que todo mundo. Eu acho que o pessoal tá mais enjoado na minha cara no seu Instagram do que da sua, cara. Bom, eu sou cardiologista, né? Formado no Dante Pazanese e fiz minhas especializações em coronariopatia e medicina preventiva também, prevenção cardiovascular. O intuito dessa live hoje, então, o que a gente quer conversar com vocês? Primeiro explicar, porque tem muita gente que não faz nem ideia do porquê que o diabetes é importante para a doença cardiovascular. Então, nessa live a gente vai explicar para vocês qual que é a relação de diabetes com doença cardiovascular e a gente vai explicar para vocês também o porquê que a obesidade, o sobrepeso podem gerar o diabetes e mesmo não gerando diabetes, por que a obesidade e o sobrepeso são fatores de risco isolados e determinantes também para a doença cardiovascular. Então, o bate-papo hoje é sobre isso, tá? A gente quer falar para vocês em primeira mão aqui, antes de qualquer coisa, antes da gente começar o assunto mesmo. Eu acho que é importante a gente falar, Vitor, é que o curso nosso, o Forte Coração, vai ser lançado amanhã, mas só no grupo VIP, né? O grupo nosso do Telegram, que o pessoal já está lá dentro, com uma condição super exclusiva, né? Com um valor diferenciado. E então essa matrícula ela começa amanhã de manhã, mas só para quem estiver lá dentro do grupo. Quem não estiver dentro do grupo vai demorar aí pelo menos uma semana para poder ter, porque eu e o Vitor a gente deu a palavra lá dentro do grupo que a gente ia fazer esse pré-lançamento com o pessoal do grupo. E o Vitor e eu somos chatos pra caramba com as nossas palavras, cara. Então, quando a gente promete, a gente cumpre. Ah, que legal. Bom, que bom que tu já acabou com a minha surpresa, né? Eu agradeço muito aqui a Tá participação. trocando de roupa. Nós estamos, para quem não sabe, eu e o Túlio, nós trabalhamos durante muito tempo para construir um curso online voltado para todas as pessoas, público geral. Hoje, eu até uma paciente minha, cardiologista, me perguntou, falou assim, pô, Vitor, mas será que é válido para mim, porque é para leigo? Eu falei, não é para leigo. Na verdade, o que a gente faz no curso é explicar em profundidade, né? Baseado em estudos, ou seja, estratificar esses estudos, traduzir esses estudos aí para que todos consigam entender
E a partir dali a gente trabalha na profundidade. É óbvio que o nosso objetivo é informar as pessoas e nós não vamos naturalmente falar a dose que deve ser usada, enfim, toda a interpretação ela vai ser dependente de um profissional, né? Mas os profissionais se beneficiam demais de um curso onde tem esse conteúdo todo, essa construção de conteúdo, essa atualização, né? São quantas aulas, Túlio, que a gente vai disponibilizar nesse curso? 154 ou 152, alguma coisa assim. Então a gente enjoou de fazer aula. Então, aí, gente, o que a gente... Vamos começar a falar sobre o nosso tema aí, Tulião? Vamos lá. Começa aí, vamos lá. Vamos começar com diabetes, uma introdução ao diabetes aí. Seguinte, muita gente, Vitor, eu falo isso com os meus pacientes no consultório, cara, e é impressionante como tem paciente que não faz nem ideia disso, né? Todo diabético, o fim do diabético é, infelizmente, falecer, né, morrer por doença cardiovascular. Então, o diabético morre por doença cardiovascular. E eles não entendem, a maioria não entende, ou a maioria não sabe o porquê que o diabetes pode desenvolver doença cardiovascular, por que é importante para o diabético consultar com um cardiologista, por que é importante para o diabético cuidar da sua saúde cardiovascular. Eles acham que assim, o diabetes é uma doença e que a pessoa morre do diabetes, mas não é. O diabetes é um fator de risco que vai levar a uma doença pior ainda, que pode ser um infarto, um AVC, e que vai acabar fazendo o diabético morrer disso. Então é muito importante as pessoas compreenderem isso e entenderem isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Vitor, para eles assim, o porquê que o diabetes causa doença cardiovascular, para eles entenderem, né? Porque eu acho que é fundamental isso aí para eles. Até porque é o seguinte, por que é tão importante eles entenderem por que o diabetes ele provoca doença cardiovascular? Porque hoje a gente considera diabetes, hoje a gente considera que a pessoa já tem o efeito desastroso, semelhante ao que o diabético tem, já muito antes de desenvolver o diabetes. Porque o processo que culmina no diabetes, né, que chega no final, a diabetes, ela é um processo lento. Diferente de algumas outras doenças que se instalam de um dia para o outro, né? O processo do diabetes ele é mais lento. Então, a pessoa geralmente tem um erro, que é alimentar, que pode ser um erro alimentar até potencializado por uma predisposição genética, né? E a partir desse erro, ou seja, isso é muito importante porque a gente vai falar de polimorfismo genético dentro do curso, né, Túlio? De características genéticas, de probabilidades, propensões de desenvolver infarto ou diabetes e tal. Mas o fato é que a partir de um erro alimentar, que se eu tiver, então, mais predisposição a desenvolver, eu posso jogar lenha na fogueira, ou então eu posso vir a desenvolver, mesmo que eu não tenha uma predisposição genética, eu vou provocando vários picos de açúcar dentro do meu sangue e provocando um efeito que a gente chama de glicação. Por que o diabético ele morre do coração no final? Por conta da glicação acelerada. São os produtos de glicação avançados que vão acabar gerando, através desse único efeito, de picos de açúcar no sangue. O açúcar no sangue, que é o carboidrato, quando a gente ingere, ele tem essa função de usar energia, né? E ele vira um tipo de açúcar no nosso sangue, que é a glicose medida no sangue, que a gente chama de glicemia. Então, esse carboidrato que a gente ingere, ele tem que ser removido do sangue. Para ser removido do sangue, ele aciona um mecanismo nosso, que é um mecanismo muito importante, que talvez só perca para um mecanismo, que é o mecanismo do estresse. Então, tem uma coisa que é mais importante do que tirar açúcar do sangue ou manter o açúcar em níveis adequados no sangue. Tem uma coisa. Qual é essa coisa? É o estresse. Porque o estresse faz com que a gente possa sobreviver num estado de emergência, de matar ou morrer, né? Então, a gente... fora, então, o sobreviver, porque chegou um leão na minha frente ou chegou um bandido na minha frente, açúcar. Se ele estiver desajustado, ele pode, muito alto, danificar os meus neurônios e matar o meu cérebro. Ou se ele estiver muito baixo,
por hiper ou hipo, então, glicemia, se estiver muito baixo, eu posso matar o cérebro, os neurônios da mesma forma. Ou seja, esse recurso tem que ser muito rápido e muito afinado. E quem faz isso nessas alterações são receptores nossos. Esses receptores identificando, que ficam assim desde lá no nosso hipotálamo até mesmo no sistema gastrointestinal, né? A comida passa para o estômago gástrico, né? E aí intestinal, através do intestino, eu tenho a assimilação, a absorção. Então, eu tenho um acionamento do meu pâncreas que produz a insulina, que vai lá e remove esse açúcar do sangue. E removendo esse açúcar do sangue, então, eu tenho o controle. Eu levo esse açúcar, né, essa glicose que vem, não unicamente do alimento doce que eu ingiro, né? Mas que vem também... Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Então, deixa eu continuar para vocês aqui enquanto isso, hein? Vamos lá. O que é importante vocês entenderem? Existem dois tipos de diabetes, tá? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A gente está falando aqui, o Vitor está falando a respeito de estilo de vida, de erros de alimentação e tudo. Isso a gente está falando do diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, assim, a insulina, que é essa chavinha, o hormônio-chave que o Vitor falou, que liga a glicose ali para dentro da célula, ela é produzida pelo pâncreas, né? Então, a insulina produzida pelo pâncreas é que vai ser essa chave que vai deixar a glicose entrar para dentro da célula. Agora a live com o presidente vai ficar melhor ainda, porque a gente está num nível agora superior do negócio. Presidencial. Nível presidencial. E aí é o seguinte, aí eu estava falando para vocês dessa questão do diabetes tipo 1. Aí o tipo 1 é o seguinte, é uma doença autoimune, onde a célula pancreática ela é destruída. Então, de uma hora para outra, acaba a insulina do corpo. E aí, quando acaba essa insulina do corpo, o paciente ele obrigatoriamente tem que repor essa insulina de maneira exógena. Então, ele tem que aplicar a insulina para poder repor essa insulina. O diabetes tipo 2, Vitor, eu brinco lá no meu consultório com o diabetes do sem vergonha. Por quê? O cara tem erros alimentares, ele tem uma predisposição genética junto com os erros alimentares dele, e ele acaba desenvolvendo esse diabetes tipo 2. Que aí sim é uma instalação mais lenta, mais gradual, começa com um processo de resistência à insulina, um mecanismo de resistência à ação da insulina, o pâncreas tendo que produzir cada vez mais insulina, chega um ponto que o pâncreas pode entrar em falência pancreática, e esse paciente diabético tipo 2 também ficar diabético dependente da insulina. Então, ele pode ser um diabético tipo 2 insulino dependente também, tá? Então, isso é importante vocês entenderem só essa diferenciação do diabetes tipo 1 para o tipo 2. Tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, o que acontece? Se essa insulina não fizer a ação dela, esse mecanismo da chavinha, ligando a glicose para dentro da célula, começa a acumular glicose no nosso sangue. E glicose no nosso sangue, ela vira ela vira um produto de glicação, e esse produto de glicação, que a gente mede através da hemoglobina glicada, que é um exame que a gente pede no laboratório, esse produto de glicação começa a ser um fator agressor endotelial. Agora deixa eu entender, só explicar para vocês o que é isso. É como se fosse uma molécula, que o Vitor fala muito bem, caramelizada. Pega como se fosse um açúcar caramelizando ali dentro do sangue, e essa molécula caramelizada, ela liga ali dentro dos receptores, do tapetinho que a gente tem dentro dos vasos, tá? O endotélio vascular que a gente chama, é como se fosse um tapete que recobre o vaso. E ela começa a lesar esse tapete. Então, ele começa a causar feridas dentro, microferidas, microfissuras ali dentro. E essas microfissuras, essas feridas, é que predispõem à infiltração do LDL oxidado e que vai dar o início da formação de placa de ateroma, que é aquela placa de gordura que a gente fala que é placa de gordura, mas, na verdade, o nome é placa de ateroma, tá? Então, eu quero que vocês entendam que o processo inicial da formação da placa de ateroma, ela é acelerado por esses produtos de glicação que lesam, né, machucam o endotélio vascular e que vão predispor à formação da placa. Então, daí, a total ligação do diabetes com a doença cardiovascular. E até é importante, né, que assim, ó, vocês percebem que eu preciso ser diabético para poder ter esse produto de glicação avançada? De forma alguma. Basta eu ingerir aqui agora um doce muito doce, ou algo, um prato muito grande de arroz, ou estar estressado no momento que eu estou ingerindo determinado alimento, que eu vou desenvolver isso. Então, os estudos eles mostram que assim, o efeito nocivo
ele é muito anterior, ele inicia muito antes, né? E quanto mais cedo, então, a gente conseguir avaliar se isso está acontecendo, mais a gente vai prevenir doenças cardiovasculares. Naturalmente, normalmente, um indivíduo que está errando muito nisto, né, nesse processo, não está conseguindo controlar tão bem esse processo, geralmente é um indivíduo que passa a ganhar peso também. Porque a resistência insulínica é uma condição quase que crucial para que eu passe a ganhar peso. Esse açúcar, quando eu já tenho ele todo armazenado, né, glicose armazenada nos meus... no meu fígado, no meu músculo, eu não tenho onde jogar esse açúcar, essa glicose, ela vai ser jogada lá para dentro do adipócito, em forma de triglicéridos. Eu vou guardar, então, dentro da célula de gordura, eu vou guardar esse açúcar, e a partir do momento que eu começo a guardar esse açúcar, eu tenho um processo que a gente chama de resistência insulínica. Eu comparo muito isso a um processo de lixo e lixeiro. A gente tem lixeiro para tirar lixo da rua, mas quando eu começo a colocar muito lixo na rua, eu vou cansar o lixeiro, que é a insulina. Comecei a cansar o lixeiro, na cola disso, a tendência é que ele não execute mais um lixeiro o papel de um. Eu preciso de 2, eu preciso de 3. Então, no nosso corpo acontece a mesma coisa. Em vez de uma insulina para tirar uma glicose, não é assim, mas no sentido figurado aqui, para entender, eu preciso de 2, 3, 4. Até que chega um ponto que o nosso corpo ele tem tanta resistência que isso danifica as nossas células e gera uma correria, imagina a correria do nosso corpo para tentar tirar aquilo ali, porque aquilo ali pode nos matar. E essa correria que tem um efeito catastrófico, né? E um efeito dominó, que é o efeito de glicação, depois o efeito de inflamação, que inflama, e o efeito de aumento de radicais livres, ou seja, eu tenho tudo em um só, pode gerar, pelos radicais livres, uma oxidação do LDL colesterol, ou seja, eu posso ter colesterol de 100, né? E a gente mostra lá estudos no curso, né, Túlio, mostrando que boa parte, 50% dos infartados tem colesterol LDL normal. Não é nenhuma questão de LDL, é a qualidade do LDL, que também a gente coloca no curso lá, como avaliar, né? Como aferir essa qualidade do seu LDL. Então, nem sempre um LDL 100 ele é melhor do que um LDL 150. Muitas vezes o 150 é melhor que o 100, mas depender de um contexto geral. Mas, enfim, então eu tenho um erro, olha só, né? Por que essa live é tão importante? Um erro de consumo inadequado, inapropriado, mal selecionado, alimentar, e que pode ser a combinação de alimentos, né? Ou pode ser unicamente o excesso de carboidrato simples mesmo, tá? Gerando glicação, gerando potencialmente aterosclerose e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Então, a relação disso é completa. Então, a gente já pega assim, a grosso modo, todo indivíduo que está com sobrepeso, por mais que tenha ou não tenha diabetes, e que isso é algo secundário para a gente, é um indivíduo com sobrepeso, ele é um indivíduo que está glicando, com toda certeza, porque não tem como. Ele não tem como ganhar peso sem errar na mão, energeticamente falando. Está entrando energia demais, caloria demais, e não está usando. E essa caloria, geralmente, que está entrando demais, não é porque ele está consumindo muito coco. E não é porque está consumindo muito ovo e nem muita carne. Geralmente é por excesso de farináceos mesmo, né? De farinha branca, ou mesmo de pão em excesso, enfim, N fatores. E esse, então, fator já é um fator de risco cardiovascular. Mas é por causa de obeso? Não, porque ele, além de gerar um fator glicar demais, que é um processo anterior, né? Eu preciso ter um excesso de glicação e jogar demais glicose para a corrente sanguínea, isso eu não tenho. Eu preciso ter essa glicose disponível para poder gerar gordura no meu corpo, aumentar os anticorpos, né? Estufar eles. Então, assim, eu olhar para uma pessoa com sobrepeso já é uma pessoa com risco cardiovascular por conta desse processo de glicação. Consequentemente, o aumento dos adipócitos brancos também geram mais de 35 citocinas inflamatórias pelo corpo, as adipocinas, e nem sempre alguém que não tem sobrepeso, isso é muito importante, não está glicando, né? Porque muitas vezes o diabético, ou dependendo da predisposição da pessoa, dos polimorfismos, ele não vai
ter a expressão, né? A expressão gênica. Eu não vou criar gordura, mas eu vou estar glicando. E para isso a gente precisa entender de exames laboratoriais, né, Túlio? É aquele ponto que eu acho que é chave da vida de um cardiologista, é entender, como tu mesmo diz também, coração faz parte do corpo. Lógico. Então, se faz parte do Certeza. corpo, E assim, né? Como é que é a tua dinâmica? O que eu acho que é importante o pessoal entender, assim, isso tudo que o Vitor tá falando é a coisa mais importante que tem, cara, porque as pessoas às vezes acham que o erro. Hoje eu recebi uma paciente no consultório, Vitor, que assim, ela estava nitidamente acima do peso, vamos botar aí pelo menos uns 20, 25 quilos acima do peso, e jurando de pé junto que come bem, que come bem. Eu falei, então vamos lá, já que você acha que você come bem, me conta como é a sua rotina alimentar e tal. E aí, cara, é assim, pão no café da manhã, pão de tarde, mas não toma refrigerante que trocou por suco industrial. E aí as pessoas acham que faz essa troca de refrigerante por suco industrializado e que estão mais, né, saudáveis por conta disso. Não fazem nem ideia que naquele suco industrializado tem xarope de milho, xarope de glicose e que ali estão as fontes de carboidratos simples piores que existem. Então, assim, um alerta que eu quero dar para vocês é que quando a gente fala de farináceo e tudo, esse já é uma coisa bem lógica, assim. A pessoa que pesquisa um pouquinho, ela já entende que pão, farinha de trigo, macarrão, tudo isso causa, né, junto com o açúcar, causa um diabetes aumentado, né, uma glicemia aumentada, uma resistência à insulina. Só que poucas pessoas, na verdade, vão pesquisar e o produto industrializado, a indústria em geral, ela maquia totalmente esses carboidratos simples em forma de xaropes. E aí coloca xarope no seu refrigerante, xarope no seu suco industrializado, xarope nas suas refeições congeladas. Aí você tem que usar o sódio para poder servir como um conservante. Eles metem o açúcar para disfarçar o gosto do sódio. Então, assim, o açúcar está presente em todos os produtos industrializados, se vocês puderem imaginar. Então é muito importante vocês entenderem que isso, assim, não tem que ficar de mimimi, né, porque estão lá. Então vocês têm que ficar esperto com isso. Outra coisa que eu queria dar é a visão do cardiologista para vocês, que eu acho que é importante, aqui falar um pouquinho da parte cardiológica para vocês. Como cardiologista, né, isso todas as sociedades de cardiologia, tanto a europeia, quanto a americana, quanto a brasileira, eles batem muito na tecla do paciente diabético já ser um paciente de alto risco para doença cardiovascular. Então, independente dele ter outros fatores de risco, esse paciente diabético ele já é classificado como, pelo menos, moderado a alto risco cardiovascular. Por quê? Porque, cara, eu sou chefe de UTI. O Vitor sabe, minha rotina é dentro de UTI, pelo menos um período no meu dia eu vou em UTI, faço visita em UTI. Por quê? É UTI cardiológica. E aí, o que eu vejo nitidamente nos pacientes? O paciente que é diabético, ele tem um perfil coronariano totalmente diferente da população não diabética. O perfil de doença coronariana do diabético só é equivalente ao paciente que tem um forte histórico familiar. Então, assim, o que significa isso? A coronária do indivíduo diabético, ela é geralmente mais fina e doente difusamente. Não é um ponto de constrição, uma placa de ateroma, uma coisa pontual. São múltiplas placas difusas por todas as artérias coronárias. Então, a doença, ela é global. Por isso que o diabético, ele não tem só o infarto. Ele pode ter o AVC, que pega as artérias também da cabeça. Ele pode ter doença renal crônica, virar dialítico, fazer hemodiálise e ter que ir dia sim, dia não, numa clínica de hemodiálise para poder fazer a troca, né, fazer o papel do rim dele que não funciona mais. Ele perde dedo do pé, ele perde parte da perna, porque pega a artéria de membros inferiores. Então a gente está falando de uma doença, cara, que não é brincadeira. A gente está falando de doença que causa morbidade, causa AVC, causa infarto, te põe na cama, te leva para fazer hemodiálise. Tudo isso por causa de más escolhas alimentares. Por causa de maus hábitos de vida, porque você não tem vergonha na tua cara para fazer atividade física de maneira regular, cuidar da sua alimentação como você deveria ter. Então, assim, é muito, muito simples. E aí vem uma coisa muito interessante, que são os estudos comprovando como evitar a progressão do diabetes e como reverter o diabetes se o seu diabetes tiver começado há pouco tempo. Estratégia low carb.
ou cetogênica. Os estudos são muito precisos nisso. Assim. Se você tiver uma dieta low carb ou tiver uma dieta cetogênica, você é capaz de evitar a progressão do seu diabetes se você for um portador de glicemia de jejum alterado, ou se você for um diabético de início recente, com menos de 6 a 8 anos de evolução da doença, e conseguir perder aí 10 a 15 quilos durante uma dieta low carb ou cetogênica, você é capaz de parar todas as medicações, mesmo que você esteja tomando aí 3 remédios diabéticos orais. Então você tem o poder na tua mão, mas poucos exercem esse poder. É uma coisa impressionante, né, Vitor? E é triste, né, cara? Porque assim, ó, se isso fosse uma informação que o profissional de saúde, que o médico mesmo, ele pulverizasse, ele batesse nessa tecla, o grande problema é, número 1, as pessoas estão interessadas em mágica. Elas não querem fazer esforço. Isso é uma realidade. Tá? Número 2, há uma moeda hoje muito valiosa, que é o tempo. Então, dedicar um tempo para fazer alguma coisa, preparar uma comida para poder levar, para não ficar à mercê de ficar comendo biscoito. Ou, enfim, o próprio médico, depois a gente sabe, né, de uma formação que leva muito tempo, ele parar para estudar. É um troço, sabe, ficar se reciclando. É uma coisa que tem uma moeda valiosa. Não é tempo. Mas não entra na minha cabeça, cara. Pois é. Não entra na minha cabeça. Sabe aquela coisa? Não sabe brincar no desce pro play? Essa brincadeira? Não desce pro playground? É assim, pô, entrou na medicina, deixou de dar uma informação dessa, tá matando gente. Tá Claro. Tá deixando de salvar. Tá deixando de Esse mesmo estudo que mostra a questão da reversão, da progressão do diabetes, da resistência à insulina para o diabetes tipo 2, ele comparou o estilo de vida com dieta low carb e atividade física regular versus a metformina, que é o melhor remédio para evitar essa progressão para o diabetes tipo 2. E a metformina teve um poder de evitar a progressão de 31%. Então, um terço dos pacientes evitavam a progressão. Enquanto que o estilo de vida foi 59%. Então, assim, cara, é mais do que é quase o dobro. É uma coisa absurda. São 2/3 da população que consegue evitar com o estilo de vida e 1/3 com remédio. E aí é aquilo que você falou. O médico, muito mais fácil para ele, em vez de gastar 10 minutos, eu consigo dar essa orientação para o paciente. Em vez de ele gastar 10 minutos para dar essa orientação para o paciente, ele gasta 30 segundos escrevendo metformina, glifage XR, parará, um abraço. E aí nós temos duas questões interessantes, né? Nós estamos falando de duas estratégias alimentares aqui, que uma grande parte das pessoas está familiarizada, que seria a estratégia low carb, que é consumo racional, inteligente de carboidratos. Então, olha, é um problema só gerando todos os outros. O consumo errado, geralmente, de carboidratos, nós estamos falando aqui de diabetes. Mas a outra estratégia é uma estratégia que você vai sonhar em ouvir da boca de um cardiologista, que é a cetogênica. Por quê? Porque a cetogênica é uma alimentação que baseia-se em 70% mais ou menos do consumo de gorduras. E aí reina aqui um dogma na medicina, que é um dogma, né, Túlio? Que é um troço assim, dogma, pra vocês terem ideia, quem não sabe o que é dogma, eu sempre uso esse exemplo que é mais fácil. Nós temos um dogma, que é um dos dogmas mais conhecidos do mundo, que é o da igreja, né, do cristianismo, que parte do pressuposto de que a Maria, mãe de Jesus, era virgem. E a Virgem Maria teve Jesus, mesmo sendo virgem. Isso é um dogma. Dogma é algo inquestionável. A minha fé inabalável, fé, acredita nisso sem questionar, porque isso é um dogma. E isso é necessário para que eu acredite acredite em algo que é impalpável. Na medicina, infelizmente, nós temos dogmas, que é uma coisa inacreditável, inaceitável, que é o dogma de se a pessoa chega fazendo uma dieta cetogênica para um cardiologista normalmente, não só cardiologista, mas vamos pegar para grande parte dos médicos, ela vai sair de lá tão assustada que você está consumindo tudo isso de gorduras, sem considerar que as gorduras têm subtipos diferentes. Elas têm, quanto ao grau de saturações, quanto à quantidade de carbonos.
E vão sair lá, provavelmente, com uma desinformação. Assim, não faça isso. Troque essa gordura da manteiga por uma margarina. Isso é inacreditável. Troque esse ovo por um pão integral. E aí confunde a cabeça das pessoas, porque nós, sendo médicos, né, a gente sabe do poder que tem a palavra do médico. No final das contas, a pessoa lê, se informa. E hoje a informação está democratizada. Chega lá e chega alguém assustando, falando que vai morrer, ela vai fazer o quê? No final das contas, ela para de fazer aquilo que está certo. Então, qual é no nosso curso que a gente fala, né, que tenta orientar as pessoas gerais e os nossos colegas médicos, que a gente gostaria de entregar de presente para cada colega médico, um curso assim, pô, vamos abrir um pouco a cabeça. E não é abrir a cabeça de alternatividade, né? Vamos se aprofundar um pouco mais. Esse é o convite, vamos se aprofundar. Quebrar, né, Vitor? É quebrar a fé, assim, porque assim, eu acho que o grande risco do médico, de qualquer profissional de saúde, cara, é quando ele tem uma certeza absoluta da coisa, e isso vale para qualquer lado da medicina, qualquer lado de qualquer profissional de saúde. Quando ele tem uma certeza muito absoluta da coisa, ele vira fã daquilo, vira uma fé dele. E ele não quer se desfazer daquilo de maneira alguma. Então, assim, o cara não quer mudar de opinião. E aí é o grande risco, cara. Quando o profissional de saúde ele tem mais fé do que ciência, aí fudeu. Aí fudeu, não, desculpa a palavra. Aí ferrou. Aí ferrou. Aí ferrou. Literalmente ferrou. Fazer o É. E a gente... como são dúvidas muito frequentes, né? Eu costumo falar em todas as palestras, né? Que o objetivo de falar ao público geral, sabendo que o médico tem uma dificuldade de entender essas coisas, porque quando eu comecei a estudar essas coisas, eu falo assim, putz, o cara tá falando de bioquímica, tá falando grego, porque eu não lembro. Eu tive no segundo ano de faculdade, não lembro de nada disso. Porra, tá falando de alimento, eu nunca ouvi falar disso. Eu não aprendi a aula de alimento em faculdade, a gente não tem aula de nutrição, na aula formal. Então, eu falo assim, pô, como eu gostaria de ouvir um profissional desse, falando para mim como profissional, mas como leigo também. Né? Sim. E aí eu trago sempre um questionamento hoje da minha paciente cardiologista, que faz todo sentido. Você, pô, Vitor, tô no grupo de vocês, está sensacional o grupo, olha que legal, uma cardiologista aqui, já 60 anos, agora não, 50 e tantos anos aqui, já muito tempo de formado. Assim, tô no grupo, está sensacional. Ou seja, o nosso grupo de Telegram não ofende ela em forma nenhuma, né? Assim, pô, poderia ser naturalmente, de cabeça de médico, assim, vocês estão dando consulta de graça, não estamos dando consulta, nós estamos dando consultoria. Ninguém está olhando o exame de ninguém, nem falando o que tem que fazer. Nós estamos abordando os temas de maior relevância e de maior dúvida e que pode mais ajudar pessoas, né? A pessoa vai perguntar, poxa vida, eu tenho medo porque... enfim, eu tenho um tipo de cardiopatia aqui e eu tenho medo se eu posso fazer exercício físico. A gente vai falar o quê? Normalmente, esse tipo de cardiopatia não requer um repouso tal, requer tal tipo de exercício, mas seus casos têm que ser avaliados para tirar um pouco o mito das pessoas e ensinar o beabá. Eu falei para ela, falei assim, o curso é para ti. Ela falou, pô, eu tava louco para saber, será então não é para ler, não é uma coisa superficial? Olha, quase 200 aulas na superficialidade, só se nós fomos, se a gente ficasse contando história para boi dormir durante o curso, né? Cada tema tem uma profundidade. E eu falei para ela, assim, ali tu vai aprender coisas que eu e o Túlio também custamos a aprender e que nos tomou um tempo desgraçado para aprender isso aí, porque, pô, tivemos que aprender aquilo que a gente nunca tinha ouvido falar na vida. E quebrar os nossos dogmas, né? Quebrar o que a gente achava que era correto e tal, né? É impressionante. E aí a gente cria uma ideia de poder ensinar os profissionais do jeito que a gente gostaria de ser ensinado. Pô, cara, eu gostaria de alguém me ensinar desse jeito. Qual jeito? Foi assim que a gente combinou. Vamos fazer desse jeito, pô. Assim, explicar no detalhe, mas em cima dos artigos científicos, mas de um jeito que vamos chamar a equipe que está trabalhando com a gente aqui. Eles têm que assistir, têm que entender. Que se eles entenderem, é sinal de que, bom, o leigo, a população geral, pode entender. E, por outro lado, se ficar superficial para mim ou para o Túlio, não tem graça, porque daí, poxa, é sinal que nós estamos usando tempo ocioso. E
E a gente conseguiu fazer isso, né? Que foi muito legal. E aí a gente teve um segundo momento, assim, ó, pá, isso aqui não tem preço. Ah, não tem preço, não tem como ter, porque são anos e anos de dedicação que era tudo que a gente precisava numa época, né? Falar assim, poxa, eu queria ter um negócio assim, acesso assim, que eu não precisasse ler um livro inteiro, que eu não precisasse sentar, sem barulho, sem nada, que eu pudesse no meu celular, tô aqui, ó, vindo de carro, boto um fonezinho, ouço, vou tirando o print dos estudos, baixo os estudos, depois mastigadinho, se eu quiser baixar, porque assim, tá ali, nós estamos resumindo os estudos, tudo, como a gente gostaria de ter isso na nossa época, que a gente não teve. E aí muita gente pergunta assim, pô, como que eu faço um curso de cardiologia integrativa? Tá aqui, tá pronto. Pô, mas você está fazendo para público também? Mas é claro, amigo, que é para público também, porque você vai entender a linguagem do público. Você nunca ouviu falar de alimentação, você é médico e tal, e, mas eu sou nutricionista, eu sei de alimentação, mas você não sabe da medicina. Quais são os medicamentos? E não sabe de doença cardiovascular, então assim, é para aprender mesmo, né? Como entender esses medicamentos, os mecanismos de ação deles, não para ser médico, o público leigo, ou nutricionista, ou vice. Não. Para entender, porque se eu não entender, eu preciso entender, ó, eu para poder fazer minha casa, tem uma casa aqui que eu precisei ler, né? Eu precisei buscar informação, por exemplo, de coifa. Pô, tem uma coifa aqui, eu queria saber se funcionava ou não funcionava, de que forma funciona, porque onde é que vai essa fumaça, esse negócio aqui? Né? Porque eu já tive coifa que só circulava. Era o mínimo, né? Tudo bem, sou virginiano, detalhista. Mas e se eu, na hora de criar uma casa, eu tivesse um cursinho básico para mim, para entender de tudo que eu precisaria entender, coisa para não ter que reformar depois, tal? Pô, seria ótimo, beleza. Mas sendo a minha casa, às vezes eu não tenho tanto interesse. Ah, não, confio nas pessoas. Saúde, não existe confiar só no médico. Porque o médico não está no dia a dia de você. Vai ter muita coisa que tu não vai ter condição de tirar a dúvida com o médico. Então, se concentrar tudo isso em um curso, não tem valor. Na verdade, não tem preço, tem valor. Né? E aí foi essa dificuldade. Assim, pô, eu vou fazer alguma coisa legal para poder privilegiar aquelas pessoas que têm muita vontade. Porque quem tem muita vontade está lá no curso já. A gente tem um curso de Telegram, que a gente abriu no Telegram, gente. Se vocês acessarem o site fortecoração.com.br, é coração sem ser cedilha, tá? E sem o A, o tio, obviamente, né? Sem o tio. Então, fortecoracal, tudo junto.com.br. Lá vai ter assim, quero ingressar no grupo do Telegram. É só clicar e baixar o Telegram. Não tem que pagar nada, não tem nada. E lá nós estamos disponibilizando já há muitos dias tudo que é material que a gente tem disponível. É claro que não está ordenado. Né? Tem uma dúvida, a gente tira. Tem outra dúvida, a gente tira. Por quê? Porque muita gente está resolvida já, né, Túlio? Pô, era isso que eu queria saber. Beleza. Não consumir curso, nem nada. Mas aí, ali é um local que a gente, assim, pô, a pessoa que está ali, ela está muito afim. Qualquer um de vocês pode entrar. É só acessar. Lembre-se, anote em algum outro lugar. Forte Coracal, porque a hora que acabar essa live, você pode entrar lá. E aí vai ter uma surpresa legal para vocês lá. Esse link clicável tá na tua bio e na minha bio. Quem quiser é só entrar na bio e clicar ali que consegue. Né? Acho que vai ficar mais fácil. É a primeira página do Instagram meu e do Túlio. A primeira página tem lá, é a bio, né? A descrição vai ter uma parte azulzinha, que é o link. Só clicar em cima. Então, a gente sabendo que essas pessoas que estão lá com a gente já há mais tempo, ou você que vai entrar daqui a pouquinho lá, é muito bem-vindo. Nós temos mais de quantas? 5 mil pessoas lá, tudo? Quase 5 mil, 4.400, 4.500, alguma coisa assim. Olha aí, olha a quantidade de gente que tem lá num grupo de Telegram. Olha que top, por isso que é Telegram. E aí o pessoal tá bravo, Vitor, mandando mensagem para mim porque a gente não tá respondendo a dúvida. Falei, cara, já chegaram 3.150 perguntas, como é que a gente vai responder todas elas? Não tem jeito, né? Humanamente impossível. A gente tá pegando as mais comuns, né? Porque tem gente que nos traz uma dúvida assim. E também assim, as mais inteligentes, né? Tem claro. dúvidas. Então é capaz, olha, o exame tal com um paciente de tantos anos, o que pode ser feito? Não, a gente não pode responder isso. Isso é bom senso, né? Então, a gente está lá no grupo, vocês vão ser muito bem-vindos. E a gente sabendo que, poxa, quem estiver lá é porque tem muita vontade, uma sede de conhecimento muito grande. Vamos privilegiar essas pessoas, né? Vamos pegar e vamos fazer uma coisa especial para elas. A gente resolveu, sentamos com a empresa aqui,
que gravou todo o nosso curso, assim, pô, vamos fazer uma coisa especial. O que a gente pode fazer especial para essas pessoas que estão lá com a gente, pô, compartilhando. Pô, são tantas mensagens lindas que a gente recebe, né, cara, ali. Nossa senhora, nem falo. E a gente criou, né, criou uma condição super especial ali para quem está nesse curso, ali naquele grupo. Se caso quiser, né, ser nossos alunos, se matricularem, né, no nosso curso, que vocês podem assistir a qualquer momento. Então, curso só para as pessoas entenderem. Que dia começa? Qualquer dia. É só o dia que a gente liberar. Ah, mas eu preciso fazer qual hora? A hora que você quiser. Quiser tá sentado no vaso sanitário e botar ali, tá aproveitando o tempo ao invés de ficar olhando fofoca. Tá esperando o ônibus, tá esperando o Uber, tá dentro do Uber. Então, ao invés de ver essas porcarias dessas redes de esgoto da vida, olha, te informa. Conhecimento é a melhor moeda que a gente tem hoje, é tempo e conhecimento. Então, qualquer horário, posso ver quantas vezes quiser, todas as vezes quiser. Ah, mas eu queria que meu pai visse. Bota ele para ver também, não tem problema nenhum. Bota lá, bota na televisão, chama a família toda. Qualquer hora, qualquer aula, posso rever 500 vezes que eu quiser. Então, nós criamos esse curso, onde as pessoas que estão no grupo vão ter, então, essa condição especial, né? Que a gente pode falar a condição? Eu não lembro. Não. Não podemos. Só para quem estiver lá no curso, lá no grupo. Então, mas percentualmente dá, né? Não. Só para quem estiver no grupo. Então entra lá, nem seja para saber, porque assim, um presente mesmo, dá. Vai ser presente. Aí, para dar. Cara, o meu foram só 12 anos, 13 anos, sei lá. Bom, enfim, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, Vitor, de obesidade para esse pessoal, né? Que eu acho que eles devem entender qual que é a relação de obesidade aí. Então, uma coisa que o Vitor fala e eu falo com todo mundo é o seguinte: obesidade não é só um fator de risco, obesidade é uma doença. Então, se você pegar lá, a gente tem um Código Internacional de Doença, né, dentro da medicina. Se você pegar o CID, existe um CID que é para obesidade. Então, quando você vê o Vitor falando de obesidade, eu falando de obesidade, e às vezes o gordinho ficando chateado com a gente, porque a gente está chamando ele de doente, é um pouco de mimimi, né? Assim, não tem porquê ficar fazendo. Ah, ele é gordofóbico, ele é isso, ele é aquilo. Cara, a gente é profissional de saúde e a gente quer trazer saúde para a população. Então, não tem essa de mimimi, não tem essa de me chamou de gordo. Nem... Cara, pelo amor de Deus, se esse for o intuito, você, cara, nem cruza na minha rede social, nem cruza na rede social do Vitor, porque a gente vai falar de saúde. E saúde não combina com obesidade, tá? A obesidade é uma doença. Por que a obesidade é tão importante para a doença cardiovascular? Primeiro, a obesidade é o início do que a gente chama de síndrome metabólica. Então, assim, quando o indivíduo tem a obesidade, você pode ter certeza que você está vendo a pontinha do iceberg. Existe por baixo, ali embaixo daquele mar todo, ali, um iceberg muito maior, mostrando já resistência à insulina, perfil de glicose já começando a alterar, às vezes um colesterol elevado com maior oxidação, um perfil de inflamação muito maior, um perfil onde o paciente tem risco cardiovascular muito maior do que a população que não é obesa. Então, a obesidade é uma doença e ela é o início da maioria dos fatores de risco cardiológicos que existem. Então, isso é muito importante vocês entenderem. O Vitor falou um pouquinho no início, rápido ali, de adipocinas. Eu queria que você falasse assim, Vitor, cara, 3 minutos para eles. Por que é importante a gente ter uma composição corporal adequada e qual que é o papel da miocina versus adipocina no papel inflamatório do nosso organismo? Porque isso, cara, para eles é fundamental eles entenderem. Excelente. Eu vou ter que falar em 2 minutos, porque... Não, 3 minutos realmente, a gente tem 10 minutos ainda aqui. Nós temos, então, como é que eu vou traduzir para as pessoas aqui? Porque a gente traduz no curso, né? Substâncias, elementos, que são como se fossem os soldados do exército, né? Os soldados, eles são comandados por um sargento, que é comandado por um tenente, que é comandado por um capitão, por um tenente-coronel, coronel e por general. Nosso corpo também tem isso. Soldado, no caso aqui, é adipocina, é miocina, são soldados. É o final do evento. Então, se eu tenho uma composição corporal que é constituída de água, músculo, gordura e osso, e eu simplesmente meço minha altura e meu peso, eu não estou sabendo nada do meu corpo.
Eu estou só sabendo que peso que eu tenho. Eu, Vitor, eu tenho 1,79, eu tenho 80 quilos. Tem Gordo. Você pessoas tá com... gordo. Se eu tô com... Tem gente com 1,79 que tem 90 quilos. Quer dizer que essa pessoa é mais obesa que eu ou não? Não. Porque se tiver 90 quilos com muito mais músculo do que eu e muito menos gordura do que eu. Difícil, né? Não, eu estou sem treinar um tempo aqui. Mas Papai, né? eu já estive com 83 quilos sendo menos obeso do que eu tenho 80. Mas como? Com menor percentual de gordura, quando eu tinha mais massa magra. Então é assim que a gente avalia o indivíduo. Por que que isso é importante? Isso tem que ficar muito claro. Subiu na balança no consultório do médico e pensa só na balança e no peso, está deixando de enxergar o mais importante, que é a composição corporal. Não tem problema de nenhum de medir, principalmente se está no processo de emagrecimento, pode pisar na balança, mas nós temos que enxergar o de lá dentro, o que está acontecendo. E o lá dentro por quê? Não é só para ficar bonito, musculoso ou menos gordura e tal. Porque o meu adipócito, que é a célula de gordura branca, é um general que manda um monte de coisa para o meu corpo. Esse general, a gente considera, toda vez que eu falo do general, eu estou falando de tecido endócrino. Endócrino porque produz, é como se fosse uma glândula, ela produz. Só que imagina, cada célula de gordura branca, que a gente tem tipos diferentes de gordura, a gente explica no curso também, é um general. E todas as células de gordura branca são generais, todas as brancas, todas, são generais do mal, de Cuba. E aí, ou da Venezuela. E as células, as células musculares, elas são generais do bem. Precisa haver um equilíbrio, sempre o bem ganhando do mal. Isso quer dizer que eu tenho que ter mais músculo de gordura? Seria o ideal. Sabendo respeitar as individualidades e sexo, né? As mulheres, elas precisam ter mais gordura do que os homens e é saudável isso, por vários motivos. Mas, quando eu tenho, então, um equilíbrio ruim disso, quem geralmente ganha é o mal. Existe aquela piada, que é aquele conto de que aquele cara estava entre sabia o céu e o inferno. Só que o céu e o inferno só era separado por um muro. E esse muro, então ele olhava para um lado, estava lá Deus quietinho. Do outro lado estava o diabo assim, ó. Era assim. Desse lado estava Deus. Vem para cá, pô, que é melhor, tu vai ser melhor tratado, isso, aquilo. Do outro lado estava o diabo quietinho. E ele olhou para um lado, até chegou uma hora, falou assim pro diabo, vem cá, tu não vai me chamar? Ele falou assim, quem está em dúvida já está no inferno. No nosso corpo, quem está no meio termo, com ausência de doença, ele, em qualquer momento, ele pode desenvolver doença. Quem está com saúde, não. Então, saúde é prevenção. Né? Ausência de doença. Não, mas meus exames estão normais, eu estou com sobrepeso, estou normal. Não adianta nada. Que exames vocês fez? Então, esse é um parâmetro muito importante, composição física. Porque desses generais, nós temos os soldados. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que isso é importante. Eu devo a você isso, porque eu aprendi no teu curso com o Tanuri, que foi o primeiro curso que vocês deram de composição corporal, no Rio, e que você me convidou, foi quando eu te conheci há 2, 3 anos atrás. Ali eu aprendi exatamente isso, cara. Ali eu tenho 1,84 m, não sou tão baixinho quanto o Vitor, mas eu pesava 79 quilos e eu tinha um percentual de gordura de 18%. Eu era um falso magro. E ali eu aprendi que eu estava doente e que eu deveria mudar minha composição corporal. E hoje eu peso 84 quilos, então eu tenho 6 quilos a mais, mas eu tenho 14% de percentual de gordura. Então eu ganhei muito músculo, mantive ali para baixo minha gordura e aprendi que isso era importante. Então, quem não fez ainda o curso, aí profissionais de saúde, quem não fez ainda o curso do Vitor e do Tanuri, cara, dá uma moral pros caras, que o curso dos caras é bom pra caramba esse final de semana em São Paulo, né, Vitor? Esse final de semana, né? Agora, Beleza, fiz o merchan aí pra você, mas o Tanuri é brother, vale a pena. Obrigado. Então, os soldados desses generais, lá no final das contas, são essas citocinas, adipocina e miocina, que têm funções muito diferentes, mas funções combatentes. As adipocinas são pró-inflamatórias, geram inflamação. Eu preciso ter isso no corpo? Eu sempre vou ter, faz parte de ter.
As miocinas geram anti-inflamação. Então, a gente considera hoje os adipócitos como tecidos endócrinos, tecido muscular, um grande órgão endócrino. E quando a gente consegue ter simples fato de ter mais músculo em relação à gordura, eu já tenho um fator importante de prevenção cardiovascular. É um exame que é até muito mais poderoso do que exames mais complexos de sangue. Às vezes, Com eu certeza. posso pedir exame de sangue, que eu sou personal trainer. Pô, amigo, entende de alimentação. O que está acontecendo com composição física, que tu já tem um baita do exame ali. E aí tu vai no detalhe, né? Então, esse curso é aberto para todas as pessoas por causa disso. Então, essa é a explicação. O porquê que é importante, é fundamental a gente Então, pensar. só amarrando aí o que o Vitor passou, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: vocês têm que lembrar uma coisa. A doença aterosclerótica, então a doença, essa formação de placa de gordura, ela é uma doença inflamatória crônica. Então, doença inflamatória crônica. Quando o Vitor explica sobre papel inflamatório versus anti-inflamatório, se você está mais inflamado, você vai ter mais doença inflamatória crônica. E a mesma coisa vale para o estresse, gerenciamento de sono, vale para a glicação, para a hemoglobina glicada, para a oxidação do LDL colesterol. Então, tudo isso que a gente vai falar no curso Forte Coração, é exatamente sobre isso. Qual é o papel inflamatório versus anti-inflamatório em cada um dos fatores de risco, como que funciona cada um desses fatores de risco, o que fazer para evitar cada um desses fatores de risco. Aí depois a gente vai falar de suplementação, depois a gente vai falar de hormônio, a gente fala de poluição, metal pesado, e cara, o que não falta é coisa que a gente fala no curso. Mas o curso como um todo é isso, é inflamação versus anti-inflamação. E como que a gente faz para essa balança ficar equilibrada? Esse é o segredo para você viver mais e não ter doença cardiovascular. É só isso. O problema é que as pessoas precisam entender como chegar nesse resultado, né? Ah, que show, cara. Sim, nós estamos no final agora aqui da nossa live, aqui estou acompanhando, e antes de nos pegar com surpresa, né? No final a gente não conseguia se despedir nem lembrar para as pessoas como faz para acessar. Não o curso. Nós vamos lançar amanhã o curso. Só lá no grupo do Instagram. Tá? Então, assim, no grupo do Telegram. Então, esse grupo do Telegram, que, lembro, é através do site fortecoracal, de coração.com.br, que é só clicar lá no meio desse site. Vai estar ali, quero ingressar no grupo do Telegram. Não precisa pagar nada, nada. Nosso negócio é pulverizar a informação lá e salvar vidas. Então, vamos colocar lá. Entra e lá vai ter um monte de informação. Dentre as informações, vai estar o lançamento amanhã do nosso curso. Amanhã nós vamos 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, com uma condição completamente diferente. É um presente, dado. Tá? Por quê? Porque são essas pessoas que vão fazer o boca a boca também. E vão falar assim, pô, mudei minha vida, transformei meu pai, e é o nosso grande objetivo, fazer isso. Então, vai ser lá. Quando que a gente vai lançar fora do grupo? Não sei, vai demorar um belo de um tempo. Por quê? Nós precisamos dar conta das pessoas, as primeiras. Então, as primeiras é que vão ter essa condição, e as primeiras que vão ter nossa primeira atenção, porque nós precisamos dar atenção no começo do curso, para que, já está gravado, para que tudo corra direitinho, que eventualmente uma dúvida tal, a gente já vai sanando, então nós não temos condição de aceitar tanta gente no começo. Vagas vão ser limitadas e quem chega tarde, chegou tarde, e não quer dizer que chegou tarde não vai poder se inscrever também, né? Vai poder se inscrever, talvez daqui, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, quando a gente lançar abertamente numa outra condição, que é a condição que vai ser perpetuada, aí, né? Que vai ficar, a gente chama de perpétuo, vai ficar mais tempo. Inicialmente, então, são as pessoas do grupo. Então, se você não está no grupo lá, nossos convidados, né, Tulião, para estar com a gente lá, e esse está acabando o tempo aqui, esse é o meu recado para vocês. Nós aguardamos vocês lá, só no grupo que nós vamos fazer o lançamento do curso, beleza? Eu vou parar de ficar aparecendo aqui no Instagram do Vitor às quartas-feiras. Então me sigam também nas redes sociais, tá? E o principal, entrem lá no Telegram, porque vale muito a pena. A condição realmente é especial e a gente não... Cara, a gente está fazendo porque a gente, sinceramente, a gente montou o curso, não foi para ganhar dinheiro. O Vitor tá com a vida ganha. E eu tô ganhando minha vida muito bem também, graças a Deus. A gente fez porque a gente quer ajudar de verdade as pessoas, cara. E isso é o intuito. O Vitor tem um coração muito bom. Quem conhece o Vitor pessoalmente sabe disso.
O Vitor tem todos os médicos que eu conheço, que conhecem o Vitor, eu nunca vi um falar mal do Vitor. Então, assim, o cara tem um coração muito bom e eu também tenho, particularmente, um coração muito bom. Tem muito, Então, cara. a gente está fazendo Por isso isso que nós de estamos verdade. juntos, cara. Por isso nós estamos A juntos. gente está fazendo isso de verdade para poder ajudar as pessoas. A gente está querendo, cara, mudar realmente o curso da doença que mais mata no Brasil e no mundo. A gente quer que as pessoas deixem de morrer por doença cardiovascular, que as pessoas entendam o que acontece na doença cardiovascular, até para elas poderem saber escolher os profissionais de saúde que vão acompanhar ela daqui para frente. Isso é muito importante. Então, o leigo ele vai ter uma ferramenta importantíssima, que é sair da ignorância, para saber escolher o profissional de saúde que vai seguir ele daqui para frente. É isso que a gente quer com o curso. A gente não quer que ninguém saia no curso formado e tomando suplemento à toa, que não sei o quê. A gente quer que as pessoas saibam escolher os profissionais de saúde para seguirem eles pelo resto da vida. Beleza? Então esse foi o meu recado. Eu aguardo vocês lá no Telegram. Beleza, e esse curso é um curso para dar de presente, né, para as pessoas, até para aquele médico que você gosta, tal, para o cara escondidinho às vezes. Não, eu não concordo, escondidinho, vai lá, fala assim, pô, faz sentido. Não tem problema, tem que ter humildade, tem um momento para receber as informações das nossas vidas. Obrigado, Tulhão, por estar aqui comigo. Cara, uma ansiedade monstra que tu não faz ideia para lançar esse curso. Também tô, cara. Ver a repercussão, o fuzuê, o zum, todo mundo. Pá, que do caramba, é legal demais, porque tá top demais. Nosso coração a mil. Então, nos encontramos amanhã com vocês todos lá no curso, né, Tulhão? Nós dois e o pessoal lá no grupo de Telegram. Isso aí. Então tá, gente. Obrigado, Vitor, pela oportunidade mais uma vez. Até a próxima aí. Junto, cara. Tchau. Valeu. Abração, Vitor. Valeu.